bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Leandro Almeida. Poderia detalhar as principais divergências Freud e Jung, incluindo as brigas dos bastidores? Né? Leandro, a gente tem já 2 vídeos sobre, um mais sobre as diferenças teóricas, né? E o outro falando das razões da dissensão, de por que eles se separaram, né? Inclusive a polêmica, será que Jung pode ser dito assim um discípulo do Freud? Eu reputo, confirmo e insisto que sim, né? Ser discípulo de alguém não significa que você vai permanecer o resto da vida. Ser discípulo não é uma ofensa, né? Ser discípulo é pensar junto, é se guiar por alguém, ainda que seja por um determinado período, né? Não acho uma coisa desabonadora, né? E nem coloca assim a psicanálise acima da psicologia analítica, né? Mas já que temos esses vídeos ao qual remeto você, eu queria entrar num assunto delicado, mas que tem assim uma certa atualidade para a conversa, recuperou assim uma atualidade na conversa, né? Que é a participação de Jung no nazismo. Antes da gente entrar nos detalhes, eu vou dizer assim, esse tema ele tem que ver com uma recente polêmica que aqui o canal enfrentou, com um biógrafo do Freud, escreveu uma biografia de 700 páginas, chamado Friedrich Creus, né? Onde, ele fala do Freud como alguém que usava cocaína, como alguém que traiu a mulher com a cunhada, que a cunhada teria ficado grávida, que ele, tudo invenção do biógrafo, né? Que ele teria forçado a cunhada a fazer um aborto, que ele teria assim falsificado dados dos casos clínicos, que ele teria oprimido seus alunos, que ele era alguém que tinha uma cobiça infinita, que ele adorava dinheiro e queria muito dinheiro, que ele queria muito a fama. Enfim, é um retrato, eu acho não muito fidedigno, né? Um retrato para causar polêmica, assim, né? Mas que leva a gente a uma pergunta de fundo interessante, né? Diz respeito à relação da vida com a obra. Recentemente vieram com essa argumentação também. Olha, eu cito Nietzsche e Heidegger nos meus trabalhos. Os dois estão associados com o nazismo. Heidegger foi reitor da Universidade de Freiburg durante a ascensão de Hitler e fez discursos, né, antissemitas, que a gente tem um fato, né, diferente da biografia do Creus, que trabalha com cartas, de novo, íntimas e ilações. Mas tem os fatos, né? Isso desabona Ser e Tempo, isso, obra maior do Heidegger, né? Isso torna Nietzsche um autor de Et Homo, Genealogia da Moral, um autor que influenciou Foucault, que instituiu um novo sentido para a crítica, né? Um autor que trouxe aí a música, a ópera, um autor que é da primeira grandeza, um antifilósofo, né? Incontornável Nietzsche. E ele tinha a ideia do super-homem, o Zaratustra, o Ubermensch. Isso foi apropriado, reaparece lá nos discursos nazistas. Então, assim, se você cita o Nietzsche, então você está citando ele que foi usado, apropriado pelo nazismo. Isso está muito popular hoje em dia, né? A gente, assim, detonar pessoas, detonar teorias, por alusão à vida pessoal, né? Com vacilações políticas, né? E transporte direto da vida para a obra, né? Então, a gente já discutiu aqui o caso do Woody Allen, por exemplo, né? A gente poderia ter por horizonte
autores que na sua obra tem momentos agudos de racismo. E aí, o que você faz? A obra ela perde força com isso, ela perde força estética, ela tem que ser cancelada, né? Sim ou não, ela tem que ser comentada. O que fazer com isso, né? Acho que é uma grande questão, uma questão que hoje tem respostas muito reativas, assim, né? E que a gente já precisaria caminhar para um certo amadurecimento, né? Amadurecimento reflexivo, né? Para a formação de juízos mais precisos sobre a matéria. Mas dito isso, vamos então ao caso Freud, psicanálise e Jung, né? E eu vou recorrer a uma leitura, porque não queria, assim, extrapolar, né, nessa matéria. Vou usar o texto da Elisabeth Roudinesco, escrito por Michel Plon, que é o Dicionário de Psicanálise. Esse é um dicionário bem interessante, diferente. Ele não está muito focado nos conceitos, ele está mais focado nas pessoas, nos autores, nas épocas, nas escolas, né? Ele é um dicionário muito bom assim para contextualizações. Né? Diz ela lá na página 423. Em 1933, quando se tornou um chefe de escola, Jung aceitou substituir Ernst Kretschmer à frente da Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie, né? Que é a Associação dos Médicos Psicoterapeutas na Alemanha. Né? Kretschmer, vocês lembram, né? Aquele psiquiatra, o Lacan cita na tese 32, que desenvolveu uma teoria muito interessante sobre os tipos psicológicos. Né? Ele observou, por exemplo, aquele tipo leptossômico, que é aquela pessoa muito magra, esguia, com os ossos longos, tipo Jack, exatamente. Jack seria um leptossômico. Ele disse, é curioso que existam mais casos de esquizofrenia entre leptossômicos. Não, quer dizer, são 4 tipos, né, que ele propõe, e ele vai associando cada tipo com um tipo de enfermidade mental, né? Então tem os outros tipos também têm a sua parte na história, né? Bom, mas então Jung substitui o Kretschmer, né? E reunindo membros de vários países, mas baseada na Alemanha e logo sob controle nazista, né? A Associação dos Médicos Psiquiatras tornou-se, com Jung, uma associação realmente internacional. Os psicoterapeutas judeus podiam aderir a ela, a título individual, mesmo sendo excluídos da filial alemã. Jung pretendia, assim, protegê-los. Né? Olha só, porque para a gente julgar os atos de uma pessoa, o contexto é muito importante, né? O nazismo produzindo segregação, enviando as pessoas para a morte, e o Jung diz, bom, se eu tomo conta, talvez consigo fazer com que eles sejam imigrados, que talvez consiga protegê-los. Entretanto, em janeiro de 1934, um texto intitulado A Situação Presente da Psicoterapia, e publicado no Centralblatt für Psychotherapie, ou seja, o órgão principal dessa associação, assumiu posições nitidamente antissemitas. Essa revista acabava de passar para o controle de Matthias Heinrich Göring, que era um, filho de alguém do círculo absolutamente íntimo do Adolf Hitler, né? Depois de distinguir o inconsciente ariano do inconsciente judeu, Jung afirmou que o primeiro possuía um potencial superior ao segundo. E acrescentou que o judeu tem algo de nômade e é incapaz de criar uma cultura que lhe seja própria. É uma afirmação bem estranha, porque é algo notável na cultura judaica é que ela conseguiu sobreviver na diáspora, em outros países com outras línguas, em situação de opressão e ainda assim se encontrar como uma continuidade, né, cultural.
Todos os seus instintos e seus dons exigem para se desenvolver um povo hospedeiro mais ou menos civilizado. Um povo hospedeiro que em função disso a cultura judaica pode permanecer, né? Jung acusava a psicologia médica de ter aplicado aos alemães categorias judaicas. Ou seja, enfim, evocando a lembrança de Freud, observou que este suspeitava que ele, Jung, fosse antissemita. Essa suspeita emanava de Freud. Ora, Freud não compreende nada da psique alemã. Essa é uma afirmação difícil, né? Quer dizer, psique alemã, tem a psique brasileira, a psique alemã, a psique nordestina, a psique do sul, a psique do norte, a psique negra, a psique... É complicado quando a gente começa a regionalizar, né, a mente das pessoas, porque isso é a maneira mais simples de também segregá-las. Né? Dizer, não é só que você está numa cultura com essas características, você assim tem uma mente judaica, tem uma mente católica, o que, bom, é problemático, né? O grandioso fenômeno... Essa suspeita emana de Freud. Ora, Freud não compreende nada da psique alemã, como, aliás, os seus epígonos germânicos. Também os seus discípulos, né? Karl Abraham, né? Hans Sachs, também não entende nada da psique alemã. O grandioso fenômeno do nacionalsocialismo, partido Hitler, né? Que o mundo inteiro contempla com olhos admirados, os esclareceu? Uma pergunta. Né? O grandioso fenômeno do nacional-socialismo. Grandioso é um elogio? Ou ele está sendo irônico? Não sabemos. Que o mundo inteiro contempla com olhos admirados. Admirados ou com medo e surpresos? Né? Os esclareceu? Ou seja, aquilo que o Freud não sabia, não entendia, nem os discípulos dele... O nacionalsocialismo conseguiu fazer, ou seja, tematizar uma psique ariana, uma mente ariana. Veja, esse canal já enfrentou batalhas campais, né, com o falecido Olavo de Carvalho, com Rodrigo Constantino, em torno de uma variante desta ideia. Né? A ideia de, por exemplo, existe a mente, então, do esquerdista, do comunista, a mente vermelha. E só pode ser uma patologia, tá? Porque as outras mentes, elas são só normais. Né? Elas só são, assim, como a raça branca, elas são neutras, né? A variedade, né? O tipo desviante é, então, os comunistas. Isso está em raízes, né? Que a gente está vendo bem profundas. Atacado em fevereiro de 1934 pelo psiquiatra suíço Gustav Bali, que se surpreendia com o fato de que Jung pudesse presidir uma associação que tinha a função de eliminar os judeus e os adversários do nacionalsocialismo, este tentou justificar-se em março do mesmo ano em um artigo intitulado Zeitgenössisches, conhecimento do tempo, mais ou menos, no qual evocava as diferenças entre as raças e as psicologias. Deveríamos realmente pensar que uma tribo que atravessa a história há milhares de anos, como povo eleito por Deus, não tivesse sido levada a uma tal ideia por uma disposição psicológica particular? Enfim, se não existe diferença, o que faz com que os judeus sejam reconhecidos? Essa questão enfrentada lá pelo Adorno. Vamos ler Elementos de Antissemitismo, né? Onde ele, de forma brilhante, começa a examinar quais são os traços que fazem o judeu judeu. Né? Qual é a judeidade do judeu? E ele vai mostrando, né, que esses traços, e eles são de qualquer pessoa. Isso é, então dissolve o preconceito. Não, é porque um judeu pode parecer qualquer pessoa que ele é perigoso.
Percebe como a lógica do encobrimento, da segregação, ela cria uma diferença que tem valor de traço, né? Que tem valor de distinção, tem o valor de dizer assim, olha, você é especial porque você tem esse traço, criando traço, onde ele eventualmente não existe, né? Ou onde ele não tem valência, onde ele não tem valência política, onde ele não tem valência psicológica, onde ele não tem valência relacional, mas passa a ter pelo discurso, né? Diferenças psicológicas existem entre todas as nações e todas as raças, e até entre os habitantes de Zurique, Basileia e Berna, que são 3 cidades na Suíça. É por isso que combato toda a psicologia uniformizante, quando pretende a universalidade, como Freud e Adler, por exemplo. Debate contemporâneo, gente. Olha aí. Vocês não querem universal. Universal não é bom. Universal ele é uma mentira. Universal ele é um problema, né? Pode ser usado nesse sentido, mas vocês querem o particular assim na baseada? Cuidado, essa era a posição de Jung contra Freud. Reconhecer os particulares, né, as psiques particulares, nacionais, ligadas à raça, e assim, não uniformizar isso numa teoria geral da mente. Do tipo, existe o inconsciente incide em todos nós. Mas e na favela, como é que ele incide? E na riqueza, como é que ele incide? Bom, isso é diferente. Não, isso não nega a universal do inconsciente, isso o qualifica. Na verdade, isso produz uma contradição com esse universal que explica a natureza específica desse objeto. Né? O que o Jung está dizendo é outra coisa. E muito comumente a gente se espanta com o retorno dos discursos particularistas, muitos deles desavisados desse risco, desavisados dessa história. Não, da história. A gente deve aprender com a história. Não? O percurso de Jung ficaria, pois, marcado por esse episódio, fundando suas hipóteses doutrinárias sobre uma tipologia psicológica. De fato, esse é um dos livros mais legais do Jung, né? Tipos psicológicos. Não podia evitar que o seu discurso assumisse tons racistas e antissemitas. E se esse antissemitismo jamais tomaria a forma de um engajamento militante, suas afirmações inigualitárias levariam a que sua doutrina fosse utilizada pela política de nazificação da psicoterapia alemã. A comunidade internacional junguiana se dividiria sobre a questão da responsabilidade de Jung. E foi Andrew Samuels, psicoterapeuta junguiano, membro da Sociedade Londrina de Psicologia Analítica, que redigiu em 1992 um dos comentários mais notáveis sobre esse período doloroso da história, dizendo que ele próprio, adepto do culturalismo, mostrou que foi a tentativa de instaurar uma psicologia das nações que conduziu Jung a aderir à ideologia nazista e conclamou os pós-junguianos a reconhecer a verdade. Então, olha só, como uma obra, ela supera a pessoa do seu autor. Uma obra envolve aqueles que retomam o que foi dito e pontuam, criticam, recusam aspectos específicos, né? Onde tendências, vamos dizer assim, da pessoa se transferiram para a obra, voltaram para a pessoa e que são criticáveis à luz de um recuo temporal. Na França, no número especial dos Cahiers Jungiens de Psychanalyse, dedicado a esse episódio, o artigo da Centralblatt, de janeiro de 1934, foi suprimido da lista completa das declarações de Jung entre 33 e 36, o que permitiu aos diversos comentadores isentarem Jung de qualquer suspeita de antissemitismo. Então, aqui a gente tem uma síntese dos eventos, né? Os fatos principais, né?
Mas não é uma autora, vamos dizer assim, da psicanálise falando do Jung, né? Não é uma junguiana. Né? Isso não é bom. Quando a gente quer fazer uma crítica, é legal que a gente escute também aqueles que estão dentro do movimento. Né? Eu acho que um bom crítico, apesar das controvérsias, é o Richard Noll, né? O Culto de Jung, onde ele vai voltar ao mesmo ponto, vai acompanhar o que a gente acabou de ler, né? E vai tematizar o fato que justamente esse antissemitismo poderia estar vindo de Nietzsche. Né? Ou seja, há uma continuidade nas ideias. Né? Mas será mesmo? Cito uma parte do livro do Noll. No caso de Nietzsche, surgiram livros e mais livros para especular sobre o que ele quis dizer com o seu Übermensch, seu super-homem, o homem superior, né? Über é em cima. Talvez a melhor opinião seja a de Kurt Rudolf Fischer, um especialista na obra de Nietzsche. Estaremos rebaixando Nietzsche se tentarmos determinar o que é o Übermensch, pois eu acho que parte da determinação do Übermensch é não ser determinado. Ou seja, é um homem, vamos dizer assim, superior, mas não é um homem que está aí, é um homem que está por ser inventado, que não é nenhum de nós, nenhuma raça, portanto. É termos de experimentar e termos de criar. Nietzsche enfatiza a criatividade do ser humano, por isso deveríamos enfatizar que o conceito de Übermensch é necessariamente indeterminado. Não podemos nos perguntar se algum autor embaralhou a questão ou nos apresentou uma escolha perigosa. Né? Como Jung bem sabia, que Nietzsche denominara os super-homens os humanos que haviam superado a si mesmos, transcendendo os grilhões da hereditariedade, da família, da sociedade de Deus. Então, raça ariana não caberia aqui. Né? E aí a gente entra numa outra polêmica, que é como os processos políticos, né, como os discursos, eles se apropriam dos autores dos conceitos e das ideias, muitas vezes às expensas desses autores, quando vão procurar para si mesmos justificativas, critérios e assim por diante. Tá? Bom, não queria que isso ficasse como uma admoestação ou como uma menor redução da importância dos bons psicoterapeutas e analistas junguianos. Acho que há excelentes quadros de formação, né, dentro dessa tradição histórica, mas é um caso que a gente precisa lembrar, porque olha a quantidade de questões que ele levanta. Né? Olha a complexidade do julgamento que se deve fazer. Né? Muitas vezes, na velocidade digital, né? Velocidade em que eu preciso passar por um autor e saber se ele está a favor ou contra, se ele está do meu lado ou do outro, a gente produz, né, pacotes e também pacotes bombas, né, pacotes de cancelamentos de autores. Né? E eu deixo dessa vez a pergunta com vocês. O que vocês acham? Assim, o autor, ele tem as suas ideias destruídas, né, por uma declaração como essa. Ele pode se invalidar com uma declaração. Ele sobrevive. De que forma a gente pode fazê-lo sobreviver? Que tipo de crítica deve ser feita? A Elisabeth Rawdynesco deu um bom exemplo, né, de como grandes erros também fazem parte de grandes teorias. Como diria nosso amigo Aqueron Tamovebo, a canoa se desloca lentamente. O tempo da história é comprido e extenso. Vamos acompanhá-lo, né, nos nossos julgamentos também.